Nível 1. A decisão. Você já era policial militar há 3 anos quando viu pela primeira vez uma viatura do BOPE passando numa operação noturna, sem sirene, sem pressa visível. Movimento preciso, silencioso, coordenado com uma eficiência que parecia pertencer a outro nível de existência dentro da mesma instituição que você servia. Os homens dentro daquela viatura usavam a mesma farda do Estado, mas eram outra coisa completamente. Você perguntou para um colega mais velho o que era necessário para entrar. Ele te olhou com uma expressão que misturava respeito genuíno com algo que você só identificou corretamente depois como advertência. Não dissuasão, advertência. A diferença é importante, porque dissuasão tenta te parar, e advertência apenas garante que você saiba exatamente o que está escolhendo antes de escolher. O Batalhão de Operações Policiais Especiais não recruta qualquer policial militar. Recruta policiais com no mínimo 2 anos de serviço ativo, ficha completamente impecável e condicionamento físico acima da média institucional. Mas esses são apenas os requisitos mínimos de entrada para o processo seletivo. O processo em si é uma conversa completamente diferente que nenhum requisito no papel consegue preparar você para ter. Você preenche a inscrição. Sua família não comemora. Sua mãe não diz nada naquela noite no jantar e o silêncio dela carrega mais peso do que qualquer argumento teria carregado. Seu pai olha para o prato. Sua companheira segura sua mão por um segundo mais longo que o usual antes de soltar. Você vai de qualquer forma. Não por descaso com o que eles sentem, mas porque já havia tomado a decisão antes de fazer a inscrição. O formulário foi apenas a formalização de algo que estava resolvido internamente desde o dia em que viu aquela viatura passar em silêncio numa rua do Rio de Janeiro. Nível 2. O processo seletivo. O CFO, Curso de Formação Operacional, começa antes de você entrar pela porta. A reputação precede tudo. Você ouviu histórias sobre a taxa de desistência que chega a mais de 80% em alguns processos, sobre o que é exigido fisicamente durante semanas consecutivas, sobre os aspectos psicológicos de um processo desenhado especificamente para encontrar o ponto de ruptura de cada candidato e observar com precisão clínica o que acontece quando esse ponto é alcançado, porque é isso que importa, não o que você faz antes de chegar lá. Você preenche a inscrição. Sua família não comemora. Sua mãe não diz nada naquela noite no jantar, e o silêncio dela carrega mais peso do que qualquer argumento teria carregado. Seu pai olha para o prato. Sua companheira segura sua mão por um segundo mais longo que o usual antes de soltar. Você vai de qualquer forma. Não por descaso com o que eles sentem, mas porque já havia tomado a decisão antes de fazer a inscrição. O formulário foi apenas a formalização de algo que estava resolvido internamente desde o dia em que viu aquela viatura passar em silêncio numa rua do Rio de Janeiro. Nível 2. O processo seletivo. O CFO, Curso de Formação Operacional, começa antes de você entrar pela porta. A reputação precede tudo. Você ouviu histórias sobre a taxa de desistência que chega a mais de 80% em alguns processos, sobre o que é exigido fisicamente durante semanas consecutivas, sobre os aspectos psicológicos de um processo desenhado especificamente para encontrar o ponto de ruptura de cada candidato e observar com precisão clínica o que acontece quando esse ponto é alcançado, porque é isso que importa, não o que você faz antes de chegar lá. Você preenche a inscrição. Sua família não comemora. Sua mãe não diz nada naquela noite no jantar, e o silêncio dela carrega mais peso do que qualquer argumento teria carregado. Seu pai olha para o prato. Sua companheira segura sua mão por um segundo mais longo que o usual antes de soltar. Você vai de qualquer forma. Não por descaso com o que eles sentem, mas porque já havia tomado a decisão antes de fazer a inscrição. O formulário foi apenas a formalização de algo que estava resolvido internamente desde o dia em que viu aquela viatura passar em silêncio numa rua do Rio de Janeiro. Nível 3. A caveira. A insígnia do BOPE é uma caveira atravessada por 2 espadas e uma pistola. Não é estética escolhida por impacto visual. É declaração de função operacional comunicada em símbolo antes de ser comunicada em palavras. Quando você a recebe após aprovação no CFO, ela não vem com um discurso motivacional elaborado.
vem com a sobriedade específica de uma instituição que opera há décadas nos territórios mais complexos do Rio de Janeiro e que carrega em cada nova geração de operadores o peso acumulado de tudo o que aconteceu antes. As operações, os resultados, os custos, os nomes dos que não voltaram. Você aprende o que a caveira significa na prática da função cotidiana. Significa que você vai ser acionado para situações que outras unidades não conseguem ou não foram treinadas para resolver. Que quando o BOP chega num local, o nível de complexidade operacional já excedeu o que o protocolo convencional consegue conter. Você não é o primeiro recurso de segurança pública. Você é o recurso que existe depois que os outros recursos alcançaram seu limite de aplicabilidade. Você também aprende o peso moral e público que a insígnia carrega. O BOP existe numa tensão permanente entre necessidade operacional real e escrutínio democrático legítimo, entre o que precisa ser feito em contextos de violência extrema e o que uma sociedade organizada pode aceitar como método de atuação do Estado. Essa tensão não tem resolução disponível, é gerenciada, todo dia, por cada operador que veste a farda e entra numa comunidade com a caveira no ombro, representando simultaneamente o poder do Estado e toda a história de como esse poder foi exercido antes dele. Você vai carregar essa tensão durante toda a carreira, e ela não fica mais leve com os anos, fica mais familiar, que é diferente. Nível 4. O treinamento especializado. O treinamento no BOP não termina com a aprovação no CFO. É contínuo, porque o ambiente operacional é contínuo e muda constantemente. As organizações criminosas adaptam táticas, os territórios mudam de configuração, as armas evoluem, as dinâmicas sociais nas comunidades se transformam. O treinamento precisa estar sempre suficientemente à frente do que você vai encontrar para que a diferença entre o treinado e o real não seja letal. Tiro tático em ambientes confinados. Corredores estreitos, escadas de dimensões específicas, cômodos que não existem em campos de treinamento convencionais porque foram construídos especificamente para reproduzir a arquitetura real das comunidades onde as operações acontecem. Você aprende a diferença fundamental entre cobertura e proteção. Cobertura esconde sua posição, proteção para projétil. A maioria dos materiais de construção numa favela é cobertura, não proteção. Essa distinção é aprendida uma vez e nunca mais esquecida, porque as consequências de confundir os dois não permitem segunda chance. Comunicação tática. A linguagem comprimida de gestos, sinais e movimentos corporais que substitui palavras num ambiente onde som é informação entregue gratuita ao inimigo. Você aprende a coordenar operações inteiras com a equipe em silêncio absoluto, através de uma gramática de movimentos que, depois de meses de treino, se torna tão natural quanto conversa. Primeiros socorros táticos. O protocolo de estabilização em campo que funciona quando não tem apoio médico à distância segura e o ferido precisa de minutos para não morrer antes de poder ser evacuado para cuidado definitivo. Você pratica esse protocolo no seu próprio corpo e nos corpos dos seus colegas repetidas vezes até estar nas mãos antes de estar na cabeça, porque em campo a cabeça estará ocupada com outras decisões simultâneas. Cada competência treinada até virar reflexo, porque em operação real não existe pausa para pensar no protocolo correto. O protocolo precisa estar instalado no corpo antes da situação que vai exigi-lo existir. Nível 5. A primeira operação real. Briefing às 2 da manhã numa sala sem janelas. Mapa detalhado da comunidade na parede. Posições marcadas com precisão. Pontos de entrada e pontos de contingência. Possíveis rotas de escape do alvo baseada em padrão histórico e em inteligência recente. Informações que chegaram nas últimas horas e que precisam ser incorporadas num plano que já estava pronto, mas que nunca está realmente pronto, porque inteligência em campo é sempre incompleta por definição. Você age com o melhor quadro disponível, sabendo que o quadro real é mais complexo, e não confia cegamente nem mesmo no que você acha que sabe. Você ouve em silêncio absoluto. Perguntas são feitas com precisão cirúrgica pelos operadores mais experientes, não para demonstrar conhecimento, mas para fechar lacunas específicas que podem ter consequência operacional. A qualidade das perguntas no briefing reflete a qualidade do treinamento de quem as faz.
A entrada acontece antes do amanhecer. O silêncio que você treinou durante meses agora é a única linguagem disponível. Você se move com a equipe num ritmo que parece respiração coletiva. Cada operador consciente da posição dos outros sem precisar olhar diretamente. O espaço entre vocês calibrado por treinamento repetido e não por instrução verbal em tempo real. E então o ambiente muda de uma forma que o briefing não antecipou. Não dramaticamente. Um detalhe pequeno. Uma janela que fecha quando não deveria. Um som no ângulo errado. Algo que o treinamento instalou como sinal relevante e que o corpo registra e processa antes da mente articular o que registrou. O plano original alcança seu limite de aplicabilidade e o que você tem desse ponto em diante é o treinamento, a equipe ao lado e a capacidade de tomar decisões corretas com informação incompleta em tempo que não permite revisão. Você toma as decisões e